Seja bem-vindo a mais um encontro online do Diálogos e Reconexões. Esse evento é promovido pelo Memorial da Inclusão, Abaçaí Cultura e Arte, com apoio da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Preservar, pesquisar e comunicar a memória de luta por direitos do movimento social da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo e as suas ressonâncias no Brasil faz parte da história do Memorial da Inclusão, que há 3 semanas iniciou uma série de encontros com o objetivo de conectar diversas gerações e coletivos que compõem o movimento social e político de pessoas com deficiência. A intenção aqui é estabelecer mais um espaço de debate e escuta qualificada sobre as pautas e a memória do movimento. Para isso, tem aproximado diferentes gerações de grupos, coletivos e também militantes que atuam na garantia e defesa de direitos das pessoas com deficiência. Nessa tarde de 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, temos a alegria de receber 3 convidados muito ilustres, muito especiais. Daqui a pouquinho vou fazer um breve resumo do currículo, da longa trajetória desses nossos 3 convidados. Mas eu gostaria de dizer, antes de tudo, que nós teremos aqui os intérpretes de Libras. Conosco hoje a Paloma Bueno. A Paloma está na tela, ela é branca, tem os cabelos castanhos, é cis, usa uma camisa azul marinho, e temos também aqui com a gente também o Pereira, isso mesmo, que está com a gente nessa tarde. Ele é pardo, tem o cabelo castanho, está usando uma camisa preta e um fundo verde, além de um óculos fino, um óculos prateado. Muito obrigado aos nossos tradutores e intérpretes de Libras e também aos nossos convidados. Hoje um dia muito especial, como eu já falei, estamos em plena comemoração do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Eu sempre falo do peso da palavra luta, porque luta, em termos gerais, é quando um ganha e um perde, em um debate, em um embate. Mas, nesse caso, a luta pelos direitos das pessoas com deficiência é uma luta escrita por pessoas com distintas necessidades, na qual toda a sociedade ganha, na qual toda a sociedade avança. Em sendo eu uma pessoa cega, que perdeu a visão aos 12 anos de idade, que chegou a Laramara no finalzinho dos anos 1990, é a entidade na qual trabalho hoje, além de atuar como conselheiro nacional do Conselho de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, e também de ser o presidente atual da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Essa minha trajetória ela foi construída em São Paulo. E construída com esforço, com muitas barreiras, mas também muitas conquistas. E sempre com o desafio de transformar o eu em nós. De entender a história para compreender o presente e para planejar o futuro. Eu sou moreno claro, estou usando óculos escuros, sou calvo, estou usando uma camisa meio rosa, caqui, e apenas a imagem do peito para cima. Nós estamos hoje recebendo 3 convidados muito especiais. Tuca Munhoz é um dos nossos convidados, ele é assessor técnico da São Paulo Transportes SP Trans para a acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Foi secretário adjunto da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da cidade de São Paulo, de 2013 a 2016. Tuca também é consultor em políticas públicas para pessoas com deficiência em diversos órgãos públicos. Tuca, o seu boa tarde e a sua auto e audiodescrição para as pessoas com deficiência visual que estão nos acompanhando nessa tarde. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui, é um dia especial de fato, o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Um prazer reencontrá-los, um prazer reencontrar você, Beto, reencontrar você, Márcio, prazer conhecer, Fábio, e vamos aí, acho que teremos um bom debate. Eu sou um homem branco, tenho 62 anos,
tenho barba, cabelo e bigode grisalhos, cabelo cortado bem baixinho, tipo máquina 1, estou usando uma camisa azul, tipo jeans, atrás de mim uma parede bege, com uma pintura a óleo com o motivo caipira. É isso. Muito obrigado, Tuca. Daqui a pouquinho as primeiras provocações, indagações e inquietudes para você nos auxiliar nessa tarde a refletir um pouco sobre a história da pessoa com deficiência visual, a história de São Paulo que reflete no Brasil e no Brasil que reflete também em São Paulo. Fábio Bezerra é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Ele também, desde 2001, é professor de História da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP e ainda onde atuou também como diretor. Foi pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP de 1995 a 2002. Fábio é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial desde 2012. Professor Fábio, que prazer em tê-lo com a gente nessa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um grande prazer atender a esse convite do Memorial da Inclusão. Eu sou um grande fã do trabalho do Memorial da Inclusão. Eu acho um museu assim dos mais interessantes aqui de São Paulo, e quem não conhece, eu reforço o convite, é uma experiência e tanto transformadora conhecer esse espaço e as propostas que lá são desenvolvidas. Eu vou me apresentar agora. Eu sou um homem branco de 46 anos, uso barba, bigode, que já estão grisalhos, estou usando um óculos de grau, camisa e malha azuis, né? A malha tem alguns losangos, ao fundo você tem uma estante de madeira com alguns livros e uma persiana branca. E eu tenho certeza que essa tarde será uma tarde de muitas aprendizagens, de muitas discussões. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, Fábio. Daqui a pouquinho voltaremos a nos falar e também conversar um pouquinho sobre a história, a realidade das pessoas com deficiência e a trajetória, né, nesse dia, nessa data tão especial. Quero agradecer também toda a equipe técnica da Baçaí, também do Memorial da Inclusão, dando todo o suporte aqui para que essa live aconteça nessa tarde. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, compartilhe, marquem seus favoritos. Vamos fazer essa live hoje bombar, porque é uma data mais que especial. Bom, nós estamos também recebendo aqui o nosso convidado Márcio Bustamante. Ele é mestre em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também é pesquisador associado e doutorando pelo programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. É pesquisador associado do Diversitas, Núcleo de Estudos e Diversidades, Intolerâncias e Conflitos. Márcio também já atuou no Memorial da Inclusão. Márcio, meu caro, seu boa tarde aí no Canadá e a sua áudio e autodescrição para a gente nessa tarde de 21 de setembro. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. De fato, não estou no Brasil nesse momento, mas enfim, fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse dia, né? Eu já sou da casa, né? Na verdade, eu estou licenciado. Eu sou doutorando pela USP, mas eu também sou servidor público do Estado e sou historiador do Memorial da Inclusão, mas nesse momento eu estou licenciado, que eu estou fazendo meu doutorado sanduíche aqui em Toronto, no Canadá. Enfim, bom revê-lo, Tuca. Prazer em conhecê-lo, professor Fábio. Bom, eu sou homem, cis, branco, estou usando um óculos de grau com aro preto grosso, tenho uma barba meio caótica, meio assimétrica, cabelo também meio bagunçado. Estou vestindo uma camisa laranja que faz referência à greve dos garis do Rio de 2014, e atrás de mim tem ao fundo uma parede branca. Muito obrigado, Márcio, pela sua apresentação e também pela sua presença nessa tarde com a gente. Bom, a gente sempre fala que quando a gente faz um roteiro, quem define como o roteiro vai ser desenvolvido ou se não vai ser desenvolvido
são os convidados. E eu já cheguei a uma conclusão aqui, que eu vou começar essa live, o roteiro, pela última pergunta. Vou fazer uma inversão técnica e já uma provocação para todos vocês, e eu quero primeiramente provocar o Tuca Munhoz, e na sequência o professor Márcio e também o professor Fábio podem responder. Quais os desafios, Tuca, atuais e futuros da historiografia sobre as pessoas com deficiência e qual o papel da pesquisa desenvolvida no Memorial da Inclusão em relação a esse tema? Sobretudo quando a gente pensa na história da pessoa com deficiência, essa história de luta, de conquistas, de diálogo, essa história que resultou no protagonismo e resulta a cada dia mais no respeito à diversidade humana. Tuca Munhoz. Obrigado, Beto, pela pergunta. Eu, quando fui convidado para esta live, eu fiquei refletindo bastante no que eu poderia abordar em termos da história das pessoas com deficiência em São Paulo, e fiquei tentando lembrar, enfim, da minha militância e da minha própria vivência enquanto pessoa com deficiência. E uma das coisas que eu lembrei, estava comentando há pouco com os colegas aqui de live, sobre uma cadeira de rodas que eu costumava ver, que era tocada por uma manivela, né, que o próprio usuário tocava por uma manivela, e me lembrei de outras coisas também. E uma das coisas que me tocou muito e que eu gostaria de colocar aqui para vocês, à guisa de uma provocação e de um debate, seria o seguinte: quando eu penso na história das pessoas com deficiência aqui em São Paulo, eu faço uma aproximação, se é que existe, Márcio, talvez você possa me dizer, com uma história dos pedintes, das pessoas que pedem dinheiro, né? Eu não sei como da mendicância, talvez seria uma palavra um pouco forte, mas uma lembrança muito marcante que eu tenho das pessoas com deficiência é da pessoa com deficiência nesse papel de pedinte, né? Quando eu penso nessa história, na nossa história de pessoas com deficiência, isso para mim é muito forte, né? Essa coisa de eu ter visto durante toda a minha vida e ainda hoje observar da pessoa com deficiência pedindo, né? De alguma maneira, sejam pessoas com deficiência física, sejam pessoas cegas e mesmo pessoas surdas, né? Que a gente ainda vê comumente vendendo aquelas tabelinhas com a língua de sinais, ou um caminho que eu fazia, né, antes da pandemia, todos os dias ali no viaduto do Chá, sempre eu vejo ali 2 homens cegos pedindo. Em feiras livres, aqui na Feira Livre, perto da minha casa, eu moro aqui no centro, a Feira Livre aqui na Santa Cecília, eu vejo um rapaz com deficiência física também pedindo. Onde eu morava antes, em São Caetano do Sul, na Feira Livre que eu frequentava, também a pessoa com deficiência pedindo. Então, é uma coisa muito comum. E é tão comum que, na minha história de pessoa com deficiência, em vários momentos já me ofereceram dinheiro. Em vários momentos já me deram isso. Então, eu justamente gostaria de começar essa discussão, talvez pelo outro lado da moeda, né? Não do lado das conquistas, de tudo que estivemos, o que nos propiciou estar aqui hoje. Tuca, mas e você acha que a historiografia, você entende na sua visão, você falou aí da questão do pedinte, das pessoas que estão em vulnerabilidade social, e você acha que a história, ela registra isso, a historiografia tem registrado, né, a pessoa com deficiência nessa situação de pedinte, de vulnerabilidade, pensando então, na eu não história conheço. Eu não conheço. Eu conheço um quadro de um pintor holandês apelidado O Velho, né, que é do século XV, se eu não me engano, esse quadro, em que o nome do quadro chama Os Mendigos. Os Mendigos. E lá ele retrata várias pessoas com deficiência, todos são pessoas com deficiência, né? Então isso é muito significativo, como essa história aqui na Praça do Patriarca, na porta da igreja, naquela igreja que tem na Praça do Patriarca, ficam 2 pessoas com deficiência pedindo esmola ali, todos os dias há anos, né? E é uma imagem muito comum
no imaginário social, na porta de uma igreja tem uma pessoa com deficiência pedindo. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão, provocação, de como vocês percebem essa questão, né? Vamos então ao Canadá. O que mudou, o que não mudou. Lá no Canadá, então, o que ele acha dessa provocação feita pelo Tuca Munhoz? E já aproveita, Márcio, você que fez parte da equipe do Memorial da Inclusão, quais são os reflexos, né, complementando essa resposta ao Tuca, quais são os reflexos do trabalho de pesquisa que o museu, que o memorial executa no dia a dia, quando apresenta a história da pessoa com deficiência. E se nessa história há, né, esse descritivo, esse diálogo com as pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes enquanto pedintes ou mendicância, acho que seria interessante a sua fala nesse aspecto. Obrigado, Beto. Em primeiro lugar, eu acho muito boa a sua provocação e a sua proposta de começar por onde você sugeriu, porque hoje é dia da luta, né? E, enfim, infelizmente eu queria estar, seria mais interessante se a gente estivesse mais feliz e em condições de comemorar mais, mas eu acho que hoje é um dia para reforçar justamente a dimensão da luta, que é o que a gente está precisando. Isso não só no Brasil, mas já que a gente está falando especificamente do Brasil, acho que tem que destacar. Apesar de todos os avanços históricos que a gente tem a partir da organização do movimento social das pessoas com deficiência no Brasil, e até hoje, em termos de avanços legais, em termos de avanços de conquistas de programas de políticas públicas, enfim, e uma série de avanços, é difícil não dizer que, infelizmente, a história e a pessoa com deficiência no Brasil ainda ela é caracterizada, sobretudo, pela invisibilidade, ainda, né, apesar dos avanços e tudo mais. E isso, Tuca, tentando conversar contigo, está muito relacionado a essas questões que você coloca, né? A questão que, quando a gente fala em pessoa com deficiência, isso já é um ganho muito grande, porque o ponto é que essas pessoas simplesmente não existiam, né? A deficiência, né, enquanto conceito, enquanto condição da diversidade humana, ela é uma invenção muito recente. Ela é uma criação do movimento aí da segunda metade dos anos 60 para cá. Então, quando a gente fala, por exemplo, de historiografia da deficiência, também ela é muito escassa, falando no Brasil principalmente, porque essas pessoas, essa categoria, ela simplesmente não existia, né? Então, quando você fala dos vínculos e dos estereótipos que a gente tem, por exemplo, sobre a pessoa com deficiência sendo um mendigo, né? É porque é o que sobrava para essas pessoas. Da mesma forma que hoje, quando a gente pensa nas travestis, a gente geralmente pensa em trabalho sexual e prostituição, ou a gente pensa na população negra. A gente vai lá em qualquer presídio, a gente vê que 90% da população carcerária no Brasil é negra, então a gente liga o negro ao ladrão. Você, historicamente, também tem essa correlação entre o que nós hoje chamamos de deficiência com papéis de condições subordinadas em toda a história. Então é o aleijado na Idade Média, né? É o doente durante a grande parte da modernidade, é o imperfeito, ou enfim, quais sejam os termos que a gente atribuiu às pessoas com deficiência no decorrer da história. Então, por óbvio que o peso dessa história sobre esse segmento da população é muito grande, né? Então, assim, mesmo que você tenha um movimento que é poderoso no Brasil, que é poderoso também em outros países, que assim, já tem uma série de conquistas, pautaram políticas de vulto internacional, né, como a gente pega a questão da convenção, que foi um ganho imenso. Mas o peso da memória de exclusão de milênios, ele segue aí, né? Então, por mais que a gente tenha avanços, é impressionante como que esses estereótipos eles continuam ligados, né? E por isso que eu acho sempre interessante a gente vincular com outros segmentos ditos minoritários, né? Então, não só a pessoa com deficiência, mas a mulher, né? Os homossexuais vão estar ligados a desvios da normalidade, né?
E o papel, a importância da pesquisa, professor Márcio, a importância da pesquisa do museu, da exposição, do memorial, enfim, essas ações de discutir a história, de apresentar essa história para a sociedade. Justamente, aí que entra. O que tem que ser ter claro é que eu estou falando aqui das conquistas, o Memorial da Inclusão, ele não é uma instituição, ele não é um lugar de memória, um espaço que simplesmente o governo do Estado de São Paulo, o presidente da República, quem quer que seja, um dia falar, vou estabelecer um espaço para contar memória, para registrar a memória e contar a história desse grupo. Não. Ou seja, você tem um espaço guardado pelo poder público, financiado, mantido pelo poder público, para contar a história e registrar a memória da luta de um segmento por direitos, é uma demanda do próprio movimento. A gente tem que apontar que antes do Memorial da Inclusão e antes da própria secretaria existir, existiram iniciativas, o Tuca pode até contar isso melhor do que eu, porque, enfim, eu sou de uma geração depois, eu aprendi isso por estudo, existiram iniciativas de se contar e de se dar visibilidade da história do movimento de pessoas com deficiência. Em São Paulo mesmo, a gente teve iniciativas, né? Muito bem. Porque se você não é visto, você não é considerado. Né? Então é isso. O Memorial da Inclusão hoje ele tem uma importância política e historiográfica e memorialística de deixar claro que essas pessoas existiram e que se elas existem é única e exclusivamente por conta delas. Em algum momento elas se organizaram, elas se reconheceram numa outra chave e se colocaram como, eu tenho direito a existir, eu tenho direito a ser. Né? Então o Memorial da Inclusão ele tem muito essa função de ser esse lugar de memória, né, que conquistado pela articulação histórica do movimento no Brasil, de ser o registro, né, dessa luta. Muito obrigado, professor Márcio. Daqui a pouquinho a gente volta aí ao Canadá. Olha, provocações hoje interessantíssimas já do Tuca, também do professor Márcio. Uma tarde de muito conhecimento, de muito compartilhamento. Quero agradecer a você que acessa nesse momento as redes sociais do Memorial da Inclusão. Muito obrigado. Compartilhe essa live, divulga para sua turma nas redes sociais. É sempre um prazer recebê-la, para a gente falar sobre inclusão, acessibilidade, pessoa com deficiência, diversidade humana e tudo, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de história. Professor Fábio Bezerra, gostaria que o senhor complementasse as falas do Tuca Munhoz, também a fala do professor Márcio, e já também acrescentasse para a gente a importância, né, do trabalho de pesquisa que o museu, que o Memorial da Inclusão realiza, e como o Márcio, né, o professor Márcio colocou, ele pelo que eu entendi aqui, o professor Márcio destacou que o memorial é um resultado da própria história, né? Não tem a ver com o governo A, B ou C, é algo que surgiu da demanda, né, da trajetória da militância, do ativismo da pessoa com deficiência. Professor Fábio. Primeiro, eu quero dialogar aqui com uma fala do Márcio sobre a historiografia brasileira da deficiência e da pessoa com deficiência, porque é uma historiografia ainda muito lacunar, muito incipiente, não é? Embora a gente tenha que reconhecer alguns títulos interessantes que surgiram nos últimos anos. E aí, agora dialogando com o Tuca, eu quero apresentar aqui, eu não sei se vocês já conhecem, um título que é Os Infames da História, da professora Lília Lobo. Ela é lá do Rio de Janeiro. E o subtítulo é Pobres, Escravos e Deficientes no Brasil. E aí, Tuca, é interessante, juntando com o que você falou e o que o Márcio falou, porque a professora Lília, ela recupera, é um trabalho impressionante, de um fôlego, de uma competência, de uma qualidade impressionante. Ela recupera toda uma parte de documentação do Brasil colonial e do Brasil imperial em busca desse personagem que é a pessoa com deficiência. E aí a gente vai ver muito do que o Márcio falou, né? Você não tem ainda, evidentemente, a categoria de deficiência, de direitos, mas quem são essas pessoas com deficiência que ela encontra? São os escravos
mutilados das torturas que eles sofrem na mão dos capatazes. São as pessoas indígenas expostas a toda a violência da colonização. São mulheres que, pela sua deficiência, acabam nas torturas da Inquisição. Então, como que instituições terríveis, né, da história, a Inquisição, a escravidão, a extrema opressão, exclusão social, como que esses processos que já são terríveis de forma geral, né, em todos os sentidos, como que eles têm quase que uma predileção em relação às pessoas com deficiência, ou seja, como que elas são particularmente vítimas e de formas extremamente cruéis desses processos todos na história. E ela recupera isso com documentos, né? Com relatos. É um trabalho muito bem feito. E se você pensar isso que você iniciou a sua fala, ainda com essa memória de exclusão das pessoas com deficiência, nós estamos falando aqui, o trabalho dela é período colonial, imperial, entra um pouquinho na República, né? Mas quais são as novas exclusões hoje? Não é mais o tronco, não é mais o auto de fé da Inquisição, mas quais são as novas exclusões? Onde estão muitas pessoas com deficiência hoje? Eu tive experiências não muito distantes no tempo, né, de alguns anos, de ainda encontrar pessoas com deficiências presas a um quartinho insalubre, precário e abandonadas ali. Não é? A gente sabe que, evidentemente, há avanços, não é? A gente, como historiador, precisa reconhecer, não é? O Memorial da Inclusão, para mim, e agora trazendo o Memorial da Inclusão, ele mostra muito essa luta e muitas dessas conquistas. E como historiador, o Memorial da Inclusão, ele, para mim, tem uma coisa fantástica, né? Inclusive, foi um trabalho que uma grande amiga minha, historiadora, participou, que é a Suzana Lopes Salgado Ribeiro. A Suzana é minha colega da história, nós somos da mesma geração, fizemos o nosso mestrado ao mesmo tempo, com o mesmo orientador, no mesmo núcleo de estudos de história oral. Não é? E a Suzana, ela participou desse trabalho maravilhoso do Memorial, das entrevistas de história oral, com as lideranças do movimento. E esse trabalho... Ela me entrevistou, Fábio. Então, a Suzana é maravilhosa, é um trabalho maravilhoso, e você, ao dar o seu depoimento, e todas as lideranças, algumas que já não estão mais aqui com a gente, deixam documentada uma história que ela tem essa força que o Márcio falou. Tem o lado memorialístico, da memória documentada, da experiência que é narrada sobre o passado, com a vantagem de que você tem a narrativa da experiência e a reflexão do próprio sujeito sobre essa experiência, não é? A potência da documento oral, e é um trabalho que, para o historiador, ele alimenta produções. Da mesma forma como ele alimenta uma identidade, um sentido de coletividade do movimento das pessoas com deficiência, porque o movimento ele precisa continuar, né? São as gerações, as lutas, as bandeiras que vão se renovando e continuando. Mas é um trabalho também que serve de matéria-prima para outros historiadores. Infelizmente, eu não estou aqui com o meu livro, né? Tem eu tenho a imagem dele, quem não conhece, o Memorial, ele organizou, nos 30 anos do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, um livro que tem muitos depoimentos, não é? Que é maravilhoso. E eu quero destacar também, nessa fala da historiografia, esse trabalho que eu também gosto muito, que é a História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil, não é? Eles saem quase ao mesmo tempo, né? Esse é um trabalho do Lana Júnior, né? Ele é um compilador, que também, tanto num trabalho quanto no outro, tem a potência das entrevistas. Muito bom. Porque ela serve como narrativa, esses trabalhos se sustentam por si mesmo, mas também servem como esse documento da história. E, para finalizar, a Ana Maria
a Morales ali, a Crespo, né? Uhum. A tese de doutorado dela, que virou livro, e que as entrevistas dela estão também no banco de entrevistas do Memorial da Inclusão. Então, se Muito você bom, pega... professor. Eu vou só pedir para o senhor, professor... É realmente muito bom o Memorial da Inclusão. Ele é uma fonte para os historiadores. Olha que desafio, hein? É muita história, é muita memória, são muitos conhecimentos nessa tarde, né? E muitas vezes a gente tem que voltar aqui ao roteiro, pensar no tempo, naquilo que a gente tem planejado, mas a gente dá uma escapada também desse roteiro, desse planejamento, porque é importante, né, absorver esse conhecimento toda essa experiência. Nesse momento, nós vamos fazer a troca aqui dos nossos intérpretes de Libras. Nesse momento vai assumir o Denis Pereira, que não é meu parente. Denis Pereira é uma pessoa que também atua, né, aí gerando acessibilidade. Muito obrigado, Denis. Bom, o professor Fábio também comentou sobre o Memorial da Inclusão, trouxe algumas publicações como referência, como recomendações para você que quer saber um pouco mais da história do movimento representativo de pessoas com deficiência. Muito obrigado a você que nos acompanha nessa tarde. O Tuca começou falando sobre São Paulo, ele descreveu alguns locais, e eu sei que na trajetória de luta das pessoas com deficiência, existem, porque eu vivencio isso em São Paulo, no Brasil e fora do Brasil também, existem locais que marcam a história do movimento. Seja aquele barzinho, seja aquele lugar onde se faz uma reunião, onde se dividia, cada um levava o seu lanche, aquele lanche, né, americano, cada um levando o seu e dividindo, seja uma paróquia. Eu gostaria, Tuca, que você me falasse o seguinte, pensando na cidade de São Paulo, e depois pode também expandir para o Brasil. Quais são os locais que marcam, os locais físicos, né? Essa trajetória de conquistas do movimento da pessoa com deficiência em São Paulo e no Brasil? Alguns desses locais, ou algum, foi reconhecido como um patrimônio, teve um reconhecimento material, histórico, de ser um lugar que gerou esse encontro, no qual foi construída alguma etapa importante dessa história, Tuca Munhoz? Olha, Beto, eu vou te colocar essa questão logo mais, mas antes eu gostaria de falar duas coisas relativas à fala do Márcio e do Fábio. Márcio, quando você coloca a questão da invisibilidade ou da visibilidade das pessoas com deficiência, eu quero lembrar que um dos momentos em que há mais visibilidade das pessoas com deficiência no Brasil é quando acontece o Teleton, né? E naquele momento as pessoas são ainda expostas, eu uso essa palavra, expostas, da pior maneira que se poderia considerar. Eu comecei falando sobre a questão da mendicância, né, dos pedintes, e o Teleton não passa de um tipo de mendicância pessoa jurídica, né? Uma coisa assim que eu peço por você, mas eu mostro o seu corpo, exponho o seu corpo, digo como você é imperfeito, é inválido, é isso e que eu preciso te ajudar. Então, me dê dinheiro que eu preciso te ajudar. Então, isso é terrível, e infelizmente, o Teleton tem muito mais visibilidade do que o 21 de setembro. Mas nós temos que reverter isso, temos que virar esse jogo. E, Fábio, outra questão que você colocou, eu achei interessantíssima, e esse livro eu já anotei aqui e vou atrás dos Infames da História. Todos os outros que você mostrou eu tenho, mesmo os Infames da História. Mas aí você coloca uma coisa interessantíssima também, que quando a gente procura a história das pessoas com deficiência, nós temos que procurar também a história das injustiças, né? Quando você coloca que os aleijados eram os índios, os escravos açoitados e mutilados e tal, então nós temos que colocar que a deficiência também é resultado de injustiça, desde falta de políticas públicas até se pensar que o Brasil é campeão em acidentes de trabalho. Quantas pessoas aí amputadas e etc.
cadeirantes hoje são resultado de acidente de trabalho. Também resultado de violência no trânsito, né? Hoje, Tuca, eu vou pedir para você, se possível, é importantíssimo você comentar aí os posicionamentos dos dois professores, mas como a gente tem diversas perguntas, inclusive algumas chegando, se você puder complementar esse raciocínio do professor Fábio e já para responder a resposta, senão já não vai conseguir dar conta de tantas provocações. A questão é essa, né? Que a gente, para estudar a história da deficiência, temos que estudar a história das injustiças também, né? É curioso isso. Agora, quando você fala de um local, me ocorre lembrar, quando eu tinha 19 anos de idade, eu fui convidado para participar de um encontro de pessoas com deficiência. Inclusive, fui convidado pela Lia Crespo, né? Há 40 e tantos anos atrás. E esse encontro foi no Colégio Anchietano, né? Então, esse é o local que eu colocaria aqui para você, Beto, como um local marcante de um primeiro encontro onde, pela primeira vez, eu me vi parte de um coletivo, onde a primeira vez eu me vi me vi como uma pessoa com deficiência parte de um coletivo. Antes, eu me via como uma pessoa com deficiência sujeito de estudos e de intervenção do meu corpo por profissionais, por médicos, né, que queriam corrigir o meu corpo. E no Colégio Anchietano, eu e mais 20 e tantas outras pessoas com deficiência que estavam lá, nos vimos pela primeira vez como membros da sociedade, mas com os nossos corpos tortos e percebendo que também a sociedade era torta. Pois é. Tá aí Tuca Munhoz também com a gente nessa tarde. Muito obrigado a você que conecta as redes sociais do Memorial da Inclusão. Inclusive, quero fazer aqui um reparo, porque o professor Márcio ainda continua no Memorial da Inclusão, está licenciado aqui, segundo me informaram, para uma especialização. Fala com a gente desde o Canadá nessa tarde. Professor Fábio, em relação a esses locais que representam em São Paulo e até no Brasil, né, símbolos dessa trajetória de conquistas, de diálogo, de lutas da pessoa com deficiência, você poderia destacar um ou alguns para a gente nessa tarde? Olha, eu quero primeiro destacar a Avenida Paulista, porque assim, algumas das lembranças mais intensas que eu tenho de acompanhar a luta do Dia do Orgulho Surdo, né? As manifestações das pessoas surdas na Avenida Paulista. Então, eu tenho essa memória, né? A luta pela defesa da educação bilíngue para surdo, contra o fechamento das escolas especiais de surdos, as EMEBs, né? As escolas bilíngues para surdos de São Paulo. Então, aquele lugar da Paulista teve mais de uma manifestação, então eu tenho essa memória muito forte. Agora, o que o Tuca fala é muito interessante, porque muitas das reuniões, eu estou falando do movimento surdo, que é o que eu acompanho, que eu estudei a história. Muitas das reuniões se dão em espaços de escola, né? Então, esses espaços têm um valor simbólico de mobilização muito grande na comunidade surda. E tem um antropólogo chamado José Magnani, Núcleo de Antropologia Urbana da USP. Ele faz um trabalho fascinante, que ele vai atrás desses lugares frequentados pelas pessoas surdas, né, ligado tanto a essa parte política, quanto também a parte social. Então, para uma pessoa surda, sem dúvida, a praça de alimentação do Tatuapé, do shopping Tatuapé, era um lugar que apareceu muito no trabalho dele. Mas, para finalizar, eu queria falar da Praça da Sé, que eu lembrei da Avenida Paulista, mas pela literatura, quando você vai ler sobre o movimento das pessoas com deficiência, aparece lá uma grande manifestação em 1982 e outros eventos relacionados à Praça da Sé. Eu não sei se o Tuca lembra de alguma coisa na Praça da Sé. Acessibilidade no metrô. Então, é isso, porque eu vi as fotos... No bom sentido, né? O pessoal ali com várias deficiências se reuniram e de uma vez só acessaram as estações de metrô, né, Tuca e professor Fábio? Eu acho que tinha que ter como a gente encontra em muitos países, uma placa ali nessa estação do metrô, ou ali marcando esse dia. As imagens que eu vi
e os depoimentos que eu li são impactantes. Eu acho que é um lugar de memória, é um lugar de memória que devia ser marcado essa manifestação ali nessa estação do metrô da Sé de 1982. Que vontade de ficar falando de história toda aqui. Que vontade de relembrar, e foram esforços, foram, né, diversas mobilizações, envolvendo muito choro, muitos sorrisos, muitas histórias, pessoas que deixaram suas famílias para ir para o ativismo, para a militância e para a defesa de seus direitos, e que transformaram lá atrás, né, o eu em nós, fazendo história e deixando o seu nome para a história. Professor Márcio, por favor, quer complementar, também trazer algum local que, ou por experiência própria, ou nas suas leituras, pesquisas, o senhor tenha encontrado em relação a essa história da pessoa com deficiência, locais nos quais foram realizados encontros, eventos, manifestações? Por favor, professor. Acho que o Fábio lembrou muito bem. Eu queria destacar já as estações do metrô, porque as estações do metrô, como a Secretaria de Estado, como o Memorial da Inclusão, e mais um resultado direto da pressão do movimento social, né? Começam a aparecer as rampas, os elevadores, isso não é do nada, né? Isso é uma luta que vai durar pelo menos 10 anos do movimento social das pessoas em São Paulo contra o metrô, que depois é judicializada, a ação chega até o Supremo, onde o governo do estado é derrotado, felizmente, e a coisa ela muda de figura. Então as estações passam a ser sensibilizadas. Eu acho que isso descreve muito bem o que o Tuca falou lá no início, né? Como que as mudanças elas acontecem, elas são lentas, mas elas acontecem, né? Vejam vocês, o metrô de São Paulo hoje ele é um dos principais parceiros do Memorial da Inclusão. Hoje, todo funcionário, quando ele entra no metrô, ele passa por uma formação com a gente. Então é interessante uma instituição que há 20, 30 anos atrás falava que assim, era absolutamente impossível colocar um aleijado dentro de um vagão de trem na hora do rush, porque eu preciso carregar trabalhadores, e se você pega pelas narrativas, pelos registros que a gente tem, era isso que o movimento ouvia. E hoje não, hoje é uma instituição que é exemplar em termos de acessibilidade no mundo, não tem nada de puxação do saco, até porque também é um metrô mais novo, se comparado a metrôs de outras capitais, do mesmo tamanho, do mesmo porte em outros países, mas é impressionante, é um dos equipamentos do Estado de São Paulo em que os funcionários, a instituição mais acolheu e absorveu a questão da inclusão. Então, assim, no espaço de uma geração, a gente consegue ver como que isso é possível, né? E outro lugar, Beto, que eu gostaria de citar, que é também, enfim, é uma coisa também que eu ouço das memórias, que eu não sei se o Tuca poderia falar também, que é a questão do quarto de hospital da Maria de Lourdes Guarda, né? Que era praticamente era um capitalizador, e assim, é impressionante que as pessoas falam do que passava por lá, em termos de carta, de mensagem, ela era uma rede, ela era um hub que articulou o movimento e criou núcleos pelo interior no país inteiro, né? Aquele quarto de hospital, assim, eu já ouvi falar muito. Até um livro sobre isso, que, né, pega a questão da janela, que era a visão que ela tinha pelo mundo, etc. Só antes de concluir, Beto, antes de voltar a palavra, Tuca, eu acho que foi bem interessante a questão que você pontua sobre o Teleton. E é impressionante, né, como que certas coisas elas se mantêm. Porque a relação entre a caridade, nessa perspectiva mais de criação de hierarquias, né, a caritativa é uma coisa estrutural que permanece na história da pessoa com deficiência. Né? Então, por exemplo, a gente vai pegar a March of Dimes, que seria, que em português seria a Marcha dos Centavos. É engraçado, porque em algum momento isso já foi até visto, isso já foi até visto como era progressista, né? Ou seja, lá nos anos 50, nos Estados Unidos, imagina, a população com deficiência, que nem tinha esse nome ainda, né? Ela era alijada de tudo. Então você tem um grupo de mães que faziam marchas pelas cidades buscando alguns centavos para ter, ou seja, numa época que o Estado negava completamente e tal. Agora é engraçado como que você tem uma reciclagem de certos discursos para a coisa se manter ainda assim, né? E é interessante, porque em termos de voz,
você tem uma disputa, né? Porque uma coisa é a plataforma que o movimento coloca, que é uma plataforma em que o movimento ele coloca o quê? Que o poder público, a sociedade, deve não negar a condição da pessoa com deficiência, mas partir dela. E você tem discursos vindo de outros campos que falam justamente o contrário. Não, que eu posso falar por você. Que, né, você falava das interferências médicas, etc. A gente sabe muito bem disso na história da deficiência. Como que isso, na verdade, não é partir da condição da deficiência, é negar a condição de deficiência, para construir outra coisa a partir disso aí. Muito bem, professor. Eu vou passar para o Tuca, para ele fazer o complemento, até porque você trouxe uma questão muito importante, né, que muitas vezes um leito de hospital ou uma personalidade tem tanta importância na história, né, que ela faz dos ambientes mais inusitados um local de reuniões, e importante esse resgate que o senhor traz para a gente nessa tarde. Eu vou passar para que o Tuca responda, mas já vou lançar uma outra pergunta para que o Tuca também já responda, e vou pedir para que todos vocês sejam um pouquinho mais breves nas próximas respostas, para a gente tentar avançar aqui na nossa pauta, já que a gente tem apenas mais 12 minutos. Tuca, meu caro, no Brasil, esse tema da história da pessoa com deficiência é bem explorado. Há muitos estudos, na sua opinião, e a história se interessa mais ou pelo corpo da pessoa com deficiência, ou pelo movimento representativo da pessoa com deficiência, ou por uma liderança, por um líder em específico, que muitas vezes acaba ocupando esse cenário. Como que você vê o registro dessa história? E também já pode complementar aí a provocação do professor Márcio, né? A lembrança na qual ele mencionou você. Olha, Beto, primeiramente eu quero falar para o Fábio. Fábio, eu já comprei a ideia aí da gente fazer um monumento ali na Praça da Sé, entende? Eu acho que isso aí é muito importante mesmo, acho que a gente tem que botar lá uma pedra lá escrito o que é, e enfim, sabe? Muito, muito legal a sua ideia, e estamos juntos nisso aí, achei ótimo, e acho que, inclusive, o pessoal do Memorial pode comprar essa ideia também, e, enfim, vamos tocar isso adiante, achei ótimo, tem que marcar, né, né, ocupar espaço mesmo, aí no caso, ocupar um espaço físico e simbólico, achei importantíssimo. E, Márcio, muito bem lembrado a coisa da Maria de Lourdes Guarda, uma janela com vista para o mundo, né? Era essa a coisa, né? Era essa coisa. Inclusive, há um tempo atrás, eu tentei, junto com o pessoal da FCD, criar lá onde era o Hospital Matarazzo, que acho que agora vai ser um hotel, um negócio assim, alguma coisa que marcasse também aquela história, chamava Projeto Guarda, de guardar a memória da Maria de Lourdes Guarda, né? Ali naquele local que ela viveu tantos anos. E eu estive lá nesse quarto, viu, Márcio? Eu tive essa honra de estar nesse quarto, tive a honra de viajar para Brasília, no primeiro encontro nacional de pessoas deficientes, né? No mesmo ônibus que a Maria de Lourdes Guarda. Enfim, foi uma coisa interessantíssima. E, desculpa, Beto, eu esqueci a questão que você colocou, que era para eu falar. Em relação à história, como que essa história da pessoa com deficiência é contada? Você acredita que essa história reconhece mais o corpo da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência enquanto um corpo, enquanto uma liderança, ou essa história, em regra, fala mais do movimento, de uma forma coletiva? Não, essa história é incipiente, né? Tem muito pouca coisa sobre a história da pessoa com deficiência. Aliás, por falar em locais, também me ocorre lembrar, você também tocou no assunto, o Fábio, das pessoas com deficiência encarceradas, vamos dizer assim, mas é muito marcante aqui no estado de São Paulo, duas instituições que são a Casa de Davi e a Casa André Luiz, né? É importante não deixar isso de lado, né? Não deixar isso de lado, que ainda se admite na nossa sociedade a exclusão completa da pessoa com deficiência, que é a institucionalização. Mas, Beto, a nossa historiografia é muito pequena, né? É muito pequena e, sobretudo, eu destaco qualquer outro estudo ou reflexão acadêmica
vinda de pessoas com deficiência. Só agora que nós temos alguma coisa, né? O Fábio citou a Lia, tem também a Ana Rita de Paula, mas são pouquíssimas as pessoas com deficiência que escreveram sobre o tema pessoas com deficiência. Agora tem surgido outras pessoas, eu acho isso importantíssimo, até porque hoje pessoas com deficiência estão conseguindo entrar na universidade, conseguindo, enfim, se dedicar a isso, refletir a isso. Mas, infelizmente, a história é muito pobre, absolutamente pobre. Tuca, e você quando traz aqui essas viagens de ônibus, hoje muitas vezes as pessoas acabam reclamando porque o avião vai fazer uma escala ou uma conexão. As viagens eram de horas e eram de dias, muitas vezes, para chegar a Brasília ou a outros pontos do Brasil. Então nós ganhamos muito em mobilidade, né? Uma conquista também, mas muito ainda devemos ganhar e esperar em acessibilidade. Professor Fábio, como a história de São Paulo reflete na história do Brasil? E vice-versa, quando nós falamos em pessoas com deficiência, nesse movimento representativos, nas atuações das lideranças atuantes na garantia e defesa de direitos dessas pessoas? Olha, a historiografia da pessoa com deficiência, ela ainda é, como a gente já falou, o Tuca, o Márcio também falaram, muito incipiente. Eu diria que, assim, do movimento político das pessoas com deficiência, final dos anos 70, esse movimento ali naquele contexto do Ano Internacional da Pessoa Deficiente, eu diria que tem trabalhos muito bons, né? Já é um período assim que você vê uma produção muito interessante. Mas, por exemplo, Era Vargas, a pessoa com deficiência na Era Vargas, você não tem nada. Você tem mais do período imperial, Brasil Império tem mais coisas do que Era Vargas. Então, assim, tem muitas lacunas. Em relação à história de São Paulo, não é assim, eu acho que tem um risco que a gente corre, às vezes, que eu digo assim, a historiografia, é de reduzir a história da pessoa com deficiência à história das instituições ou das políticas ou dos discursos em relação à pessoa com deficiência. Não é? Por exemplo, eu acho que na área que eu olho mais, a educação especial, tem ali livros assim, que conseguiram dar um panorama geral de políticas de educação para a pessoa com deficiência, mas não é a história da pessoa com deficiência enquanto protagonista e sujeito da história, né? As políticas para ela, são as instituições para, não das, né? Em relação o que eu gostaria de ver mais da história da pessoa com deficiência era uma história protagonizada pela pessoa com deficiência, seja na parte política, de organizações, de ações, seja na parte da história do cotidiano, da história da mentalidade, né, de uma história cultural, mas que a pessoa com deficiência realmente via entrevistas, mas via também iconografia, ou cartas, ou documentação escrita, que ela aparecesse mais, que não fossem instituições a história das instituições é a história das políticas e dos discursos, mas a história das pessoas com deficiência. E aí falar bem rapidamente, que é o que a gente vê, por exemplo, tem um trabalho aqui que eu quero mostrar também, esse Nada sobre Nós, Sem Nós, é da PUC, é um trabalho da PUC de São Paulo, da Mariana Cordeiro, que ela pega o Centro de Vida Independente aqui de São Paulo, o Aracinalim, não é? E ela traz essa história do Centro de Vida Independente e dessa unidade, né? Porque o Centro de Vida Independente tem um movimento, tem vários. O primeiro, inclusive, é no Rio de Janeiro. Mas ela pega o de São Paulo. Eu acho que esse tipo de trabalho marca experiências e organizações de São Paulo, né? Eu gosto desse trabalho. Tem um trabalho também da Natália Frazão, que vai virar livro, que é a Associação de Surdos de São Paulo, que é uma associação pioneira dos anos 50, Associação de Surdos de São Paulo. Ela utiliza material do Memorial da Inclusão na dissertação dela. Então, eu gosto de ver esses trabalhos que vão além do falar
dos discursos políticos e instituições sobre a pessoa com deficiência, mas que trazem a pessoa com deficiência para o centro dos acontecimentos e dos processos históricos. Ou seja, a pessoa com deficiência como protagonista dos processos, né? Traz aí o professor Fábio para a gente nessa tarde, muito importante e interessante também essa reflexão. Márcio, meu caro, gostaria de complementar as falas do Tuca Munhoz e também do professor Fábio, trouxeram reflexões também importantíssimas, e eu tenho uma notícia boa, dado ao grande número de internautas, dado aqui as manifestações nas redes sociais, nós ganhamos 10 minutos, vamos até 18h10, se vocês nos derem a honra. Professor Márcio. Por mim, sem problemas. Só antes de comentar, eu lembrei de um outro lugar importante que eu tive a oportunidade de pesquisar. Eu cheguei a visitar, durante uma pesquisa que eu fiz com um colega, eu cheguei a visitar algumas localidades, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, que regiões seriam os antigos leprosários, bairros. E foi interessante que a gente foi fazer uma pesquisa lá sobre o Morran, que também é um movimento muito importante, né, o chamado movimento dos atingidos por hanseníase. E é interessante como que você também tinha, né, núcleos nascentes do movimento espalhados por ex-leprosários no Brasil inteiro. Assim. Então, falando de lugares lá, como a gente está falando, eu queria pontuar isso também. Sobre essa questão da historiografia, o que eu queria pontuar rapidamente é o seguinte: eu acho que o que fica muito claro é a importância da Constituição e do aprofundamento, do enraizamento crescentes e progressivo da democracia em todas as suas formas de manifestação. Inclusive para que se exista uma historiografia que dê conta dos injustiçados e das minorias, né? A gente vê, né, o Fábio está mostrando várias referências, a gente hoje tem uma produção bibliográfica relativamente ampla, digamos assim, mas o que nós temos na academia brasileira? Você tem, como o Fábio colocou, né, você tem esse trabalho da moça da PUC, a gente tem alguns pequenos núcleos espalhados em algumas universidades, mas o que acontece é que ainda a gente não tem a temática da deficiência, né, e a própria contribuição que a deficiência em si traz para a produção do conhecimento enraizado na academia brasileira. E por que uma coisa que é interessante, já que você falou que eu estou aqui no Canadá, quando a gente pega um país como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, é impressionante como que você tem campos disciplinares muito bem estabelecidos, né, Fábio? E já tradicionais, né? A gente tem os chamados Disability Studies. Década de 70. Né? Inclusive, e é impressionante, a deficiência ainda não chegou na academia brasileira, seja enquanto tema, enquanto objeto de estudo, seja enquanto pessoas com deficiência. Então, e veja, nós temos aí, né, quase 40 anos de redemocratização. Por que a gente ainda discute coisas que são básicas em termos de visibilidade, de acesso a direitos das pessoas com deficiência, enquanto outros países já estão discutindo, justamente porque a gente tem uma democracia muito nova, né? E que ocasionalmente está sob risco, né? E a gente vê a prática, a prática e ações no sentido de retornar a invisibilidade da pessoa com deficiência na cara, agora, embaixo do nosso nariz. A gente tem visto isso em várias perspectivas. Então, eu acho que a história, e não só a história, né? Enfim, a academia no geral também é um campo que tem que lutar, tem que se colocar, né? Enfim, a produção desse conhecimento é fundamental, né? Aliás, eu diria que a área do Fábio, né? A área da educação, é a grande área que discute deficiência no Brasil, né? Para fora dela, as ciências da saúde em geral, mas é com um viés que né, muitas vezes para a gente é complicado, a gente sabe como é, né? Porque às vezes é muito reducionista e tal. E nas humanidades eu diria que é a educação que faz a grande ponta de lança, porque nos outros campos ainda a coisa ela é meio frágil, anda aos poucos. Depois, não sei se vai ter espaço depois, mas depois a gente pode falar, tem iniciativas do Memorial, já de anos para trás, de projetos, inclusive em articulação com o PNUD, órgão da ONU, no sentido de tentar construir espaços nas universidades do Estado de São Paulo
espaços, enfim, acadêmicos focados na questão dos ability studies, né? A gente já fez os congressos, eventos, inclusive trazendo um outro museu da deficiência que existe aqui em Nova York, em Buffalo. Inclusive a própria professora Lília já teve presente em um dos nossos seminários, etc. Ok, professor, eu estou muitas vezes até atropelando os professores, achando que eles concluíram, porque tem um delayzinho na internet, então, alguns momentos eu preciso realmente interromper, porque eles se empolgam, muito conhecimento, muitas trocas para compartilhar com vocês hoje, mas outros aqui eu me perco um pouquinho em relação ao delay da internet, mas penso que o papo esteja fluindo muito bem. Tuca Munhoz, eu gostaria de, nessa última pergunta, já receber aí as suas palavras finais, as suas considerações finais, seus agradecimentos, 2 minutos para cada um, para que possa fazer o fechamento desse nosso diálogo, dessa nossa tarde muito especial, né? Hoje, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E, lógico, eu vou lançar uma pergunta, você responde a pergunta e já se despede, enfim, usa aí os minutos finais para as suas despedidas. Tuca, meu caro, quando nós pensamos nas consequências da história de minorias sociais de forma isolada, como a história das pessoas com deficiência, como que isso reflete, né? Pensarmos a história de minorias como a história das pessoas com deficiência de forma isolada, como isso reflete no conhecimento dessa história, mas também como enfrentar o desafio de, numa história de forma mais ampla, contemplar as diversidades das pessoas com deficiência. Como que é isso na sua visão? Você que tem essa trajetória longa, essa caminhada, tanto à frente de órgãos públicos, como também em organizações, no ativismo, né? Acho que foi uma fala sua que eu ouvi uma vez que eu achei maravilhosa, que você já foi vidro e vidraça, né? Nessa caminhada, e acho que isso fortalece, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Tuca Munhoz. Uhum. Interessante sua pergunta, Beto, porque, de fato, quando a gente fala em minorias, né, a gente está falando de minorias frente a um padrão vamos chamar um padrão de normalidade ou um padrão de exercício de poder, né? É uma minoria, as minorias, nós, pessoas com deficiência, mulheres, negros, pessoas de diferentes orientações sexuais, indígenas, ciganos, etc. Todos somos minorias. Minorias frente a qual maioria? Né? Que maioria é essa? Quem é o padrão? Quem é o ícone dessa maioria, né? Então, na verdade, nós estamos aqui pensando no homem branco, heterossexual, enfim, classe média, né, que seria esse que é o normal, o absolutamente normal. Tudo que fuja a esse padrão seriam as minorias, né? Então, acho que a nossa capacidade de crítica, de construir crítica, tem que ter como perspectiva esse questionamento do padrão dominante, né? Vejo por aí, né, que a gente temos que fazer encontrar as minorias. Eu sei que isso é absolutamente difícil. Há pouquíssimo tempo que, por exemplo, o movimento feminista começou a se abrir um pouco para as discussões das mulheres com deficiência, por exemplo, né? Nós temos muita dificuldade ainda de discutir a questão, no campo do feminismo, a questão das mulheres com deficiência. Eu estou bastante envolvido nessas discussões, né? Tuca, que pena, está cortando bastante o som do áudio, Tuca, está utilizando aqui a imagem, vamos ver se a gente consegue recuperar o contato. Me ouve bem, Tuca? Eu estou te ouvindo. Está cortando bastante aqui a sua transmissão para a gente? Eu acho que eu sei. Pode concluir, Tuca. Desculpa, que cortou bastante. Eu acho que eu estou enxergando o Tuca bem. Vamos lá, então, Tuca, conclua. Legal, então, mas apenas pra gente, então, para concluir, eu quero dizer com alegria, né, talvez as minhas falas tenham sido pessimistas, ou talvez, não sei como é que vocês viram isso, mas eu quero dizer com alegria que eu ouço agora tantos jovens com deficiência, e eu fiz uma série de lives entrevistando jovens com deficiência, e eu vejo
na manifestação de cada um deles o termo capacitismo. Então, eu fico muito feliz ao perceber que esse termo que define o preconceito em relação às pessoas com deficiência já está na boca desses jovens, está cada vez mais na boca das pessoas com deficiência. Isso é um momento político de grande importância, eu acho. De grande importância, um momento e um processo político de grande importância. E eu quero, para finalizar, mandar um abraço aí para os colegas, o Márcio, muito prazer em te ver novamente, Márcio, e Fábio, muito prazer em te conhecer, e espero que a gente possa conversar mais. Tuca Munhoz, obrigado a você, Beto, e obrigado ao Denis também, e a Paloma. Muito obrigado, Tuca. Esperamos em breve encontrá-lo para tomar aquele refrigerante, aquele café, né, gostoso. Muito obrigado pelas suas contribuições nessa tarde com a gente. O Tuca terminou, né, a fala ressaltando a importância do jovem. Olha só, né? Quem diz que o jovem não tem a ver com a história, né? Os jovens se empoderando, tomando a frente, assumindo o protagonismo enquanto pessoas com deficiência e reconhecendo, né, a discriminação, a falta de acessibilidade, o capacitismo, e são esses, né, que nos sucederão com certeza. Professor Fábio Bezerra, gostaria das suas considerações finais, se puder também, de forma breve, responder à provocação feita por mim anteriormente, ao Tuca, e também é válida essa provocação, tanto para ti como também para o Márcio. Eu acho que a historiografia ainda tem um papel a cumprir no sentido de construir uma outra narrativa sobre as pessoas com deficiência, uma outra representação sobre as pessoas com deficiência. O que a gente sabe, e eu acho que os depoimentos, o Tuca falou, o Márcio falou, quando a gente lembra do que é o Teleton, quando a gente vê ainda essa associação da pessoa com deficiência à mendicância, eu acho que nós estamos lidando aí com alguns estereótipos, com algumas construções que elas são muito fortes, não é? E que a gente e a historiografia, não só a historiografia, eu diria, né? Eu vou ampliar, como o Márcio falou. Eu acho que o campo do conhecimento, não é? A história, a sociologia, todas as ciências, né? Elas precisam. No Brasil, a gente sente muito essa falta ainda, né? Comparado, por exemplo, ao trabalho que é feito dos estudos da deficiência, não é? Essa outra tradição, porque é mais. Você compor uma narrativa historiográfica, mas é também desconstruir categorias, desconstruir representações, né? Acho que esse debate do capacitismo, né? Nós estamos falando de capacitismo estrutural, né? Que representa, porque tem a realidade concreta da exclusão, da segregação, mas essa realidade concreta ela está ancorada, ela está alicerçada em barreiras atitudinais e narrativas muito poderosas que jogam contra, não é, a inclusão, que jogam contra a afirmação da identidade, da coletividade das pessoas com deficiência. E eu acho que, como historiador, nós todos, né, cada um na sua área de atuação, e espero que a gente continue mantendo esse contato, a gente entra nessa disputa por representação, nessa disputa por narrativas, não é? Para compor uma outra narrativa, porque essa narrativa que desvaloriza, ou no registro da pena, ou no registro da incapacidade, não é? Essa narrativa ela é muito antiga, ela é muito poderosa e ela ainda está presente. É isso que é importante. E isso é uma coisa do movimento social. Nada está ganho. Muito foi conquistado, mas nada está estabelecido. E a gente sabe que construir algo é muito mais difícil do que derrubar algo. Construir um muro, eu não sou capaz de erguer um muro, mas eu sou capaz de derrubar um muro. Então, no campo dos direitos, isso tem que estar na nossa mente. Não é nada. Muito obrigado, professor Fábio. Nada está garantido. E Beto, muito obrigado pela mediação. Denis, Paloma, Márcio, Tuca, grande prazer. E parabéns ao Memorial da Inclusão por essa live, por esse trabalho.
Muito obrigado, professor Fábio Bezerra, e que provocação também final, né? Nada está ganho, e é mais fácil destruir do que construir. Márcio, meu caro Bustamante, Márcio Bustamante, direto do Canadá, temos mais 1 minuto para encerramento dessa live, se você puder fazer um resumo para a gente, já também se despedir de todos que nos acompanham. Só uma observação, o nosso do Memorial Livro que o Fábio até mostrou aí, ele é um livro que ele é escrito por pessoas com deficiência também, porque são muitos autores em muitas mãos, e tem pessoas com deficiência também entre os autores. Na verdade, eu queria, enfim, também dar os parabéns pela iniciativa, e queria reforçar o ponto que o Fábio acabou de destacar, o Tuca também anteriormente, sobre de valorizar esse dia, né? Porque, assim, infelizmente, os ganhos dos movimentos sociais, eles são cumulativos, mas eles não são eternos necessariamente. E a gente vive tempos complicados. Então, acho que hoje é um dia para se refletir, é um dia para se acumular forças que, enfim, parece que serão cada vez mais necessárias daqui para frente. De fato, as conquistas, não são estabilizadas, não são definitivas mesmo, não. E tem muito que ainda ser conquistado, e o movimento tem que ficar sempre vigilante para que não se perca o que já se tem. Enfim, eu fico feliz com o Fábio Tuca ter citado a questão da juventude e do otimismo deles, porque eu sou um cara que eu tenho dificuldade para ser um cara otimista, mas tem que ser, porque é o que nos resta. E muito bom esses projetos, essas iniciativas com essa molecada se articulando e conectando pautas novas, como a questão do feminismo, que tem uma potência arrebatadora hoje em dia, etc. Enfim, mas é isso que eu queria deixar de recado, e parabéns para todo mundo. Obrigado, Fábio Tuca, por estar aqui também com a gente. Muito obrigado, Márcio Bustamante. Muito obrigado também ao professor Fábio Bezerra, ao Tuca Munhoz. Muito obrigado ao Denis, também à Paloma, à Priscila, toda a equipe que nos deu suporte técnico, ao Rodolfo, em mais uma live nesse dia tão especial. Obrigado a você também que acompanhou parcialmente ou toda essa live. Inclusive, você continue visitando as redes sociais do Memorial da Inclusão. E esse foi mais um encontro online do Diálogos e Reconexões. Esse evento foi promovido pelo Memorial da Inclusão, a Baçaí Cultura e Arte, com apoio da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Eu sou Beto Pereira e segunda-feira que vem, às 5 da tarde, encontro você novamente com outros convidados, com mais pessoas que muito possuem a compartilhar com todos nós. Forte abraço e até a próxima.